Olá, bom dia, a paz do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra, no meio de todos, saiu deles sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Estamos aqui num momento de transição. Jesus, pós ter sido rejeitado, expulso, a sua mensagem não ser aceita, e depois de ter sido levado até o alto monte e de um precipício, os homens tentaram lançar Jesus abaixo com o propósito de tirar-lhe a vida. Aquilo que o diabo intentara fazer ali nos 40 dias, onde ele foi tentado, o diabo levou a um lugar alto e dali propôs-lhe que ele lançasse abaixo para que os anjos o segurassem. Agora ele está usando homens com o propósito de tirar-lhe a vida. Mas nós sabemos que eles não conseguiram. Jesus, passando por entre eles, retirou-se. Não era chegado a sua hora, a hora preparada pelo Pai, a hora que ele se entregaria voluntariamente. Mas esse não é o momento. Havia uma missão, havia um evangelho, uma mensagem a ser proclamada. E Jesus agora, depois de ter sido rejeitado, depois de expulso de sua cidade, da sua terra, da terra onde ele foi criado, o texto diz que ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E para onde é que ele vai? Ele vai para a sinagoga. E ali na sinagoga ele os ensinava no sábado. A palavra de Deus muitas vezes diz, como de costume, ia para a sinagoga, ia para o lugar santo, ia para o lugar onde a palavra de Deus era exposta, era enfatizada, era ensinada. E Jesus os ensinava. E nesse momento de ensino da palavra de Deus, neste lugar sagrado, a palavra de Deus diz que achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Preste atenção, um lugar sagrado, mas ali está uma pessoa endemoniada, uma pessoa que foi levada para aquele lugar. Está num lugar santo, mas está diante de uma pessoa santa. E ele mesmo confessa com seus próprios lábios: Bem sei que és o Santo de Deus. Uma manifestação. Porque Jesus ali em Nazaré disse que o Espírito estava sobre ele, que o Espírito o ungiu para pôr em liberdade os cativos, para proclamar liberdade. E aqui Jesus está
então, no seu início de ministério. E aqui nós temos a experiência de um homem que foi liberto de um espírito imundo. E ele saiu dele sem lhe fazer mal. Depois de lançar por terra, ele sai sem fazer-lhe mal nenhum. E a pergunta agora é daqueles que estão presenciando, daqueles que estão na sinagoga. E a pergunta deles é: que palavra é esta? Que palavra de autoridade, que palavra de poder. Eles estavam acostumados com algumas cenas. Eles haviam presenciado alguns exorcistas, algumas pessoas que com certeza faziam shows e realizavam um trabalho de exorcismo. Mas aqui existe algo diferente. Jesus, apenas com uma palavra de poder, com uma palavra de ousadia, uma palavra de autoridade, ele lança esse demônio por terra. Jesus diz: cala-te e sai deste homem. E eles viram esse espírito imundo, esse demônio se dobrando diante da autoridade, diante do poder de Jesus Cristo, e deixando esse homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama se espalha. E o seu nome é levado adiante, porque eles estão vendo um profeta, um grande profeta, alguém no poder do Espírito Santo, alguém que realiza coisas que eles nunca haviam visto, alguém com autoridade, alguém com poder, que ordena e o Espírito lhe obedece. Ministério de Jesus, evangelho completo. Um evangelho que liberta. Um evangelho que liberta do poder do mal, do poder das trevas, do poder de Satanás, da influência de Satanás. É este evangelho que nós precisamos viver, é este evangelho que nós precisamos ver sendo pregado. E na autoridade e no poder de Deus, que vidas hoje sejam libertas, assim como foi nos dias de Jesus Cristo. Um bom dia, que Deus te abençoe. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.